Estamos no ar? Sim. Agora sim. Boa noite a todos. Estamos aqui para apresentar a nossa prestação de contas, o segundo relatório quadrimestral do OSB Estado de Santa Catarina, que vai de maio a agosto de 2021. E na data de hoje, temos aqui conosco o nosso palestrante, eu posso chamar aqui o mestre Branchini, né? Que ele é já aqui CEO fazendo uma apresentação aqui do seu currículo, CEO da Qualitividade, mestre em Engenharia Metalúrgica pela Escola Politécnica da USP, especialista em Segurança do Trabalho, Faculdade Oswaldo Cruz, e especialista em Engenharia de Soldagem pela ESA, Institute of Soldering, Paris. Engenheiro metalurgista da Escola de Engenharia de Mauá, professor de Matemática, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itajuba, auditor, líder da qualidade ambiental, saúde e segurança do trabalho, auditor líder certificado em sistema de gestão antissuborno e compliance segundo as normas NBR ISO 37001 e ISO 19600, que será hoje tema aí da nossa palestra, pela World Compliance Association, membro do Comitê Brasileiro da Qualidade, CB25 da ABNT, NBR ISO 9000, NBR ISO 9001 e NBR ISO 9002, Sistema de Gestão da Qualidade. Secretário da Comissão de Estudos CE 005 do CB25 da BNT, NBR ISO 18091, Sistema de Gestão da Qualidade em Prefeituras. 30 anos de experiência em gestão, atuando como instrutor, consultor, auditor, líder em sistema de gestão integrado. Branchini, obrigado pela oportunidade de tê-lo aqui conosco. Estará aqui falando hoje a um grupo de voluntários do Observatório Social do Estado de Santa Catarina e também de algumas cidades aqui que compõem os observatórios locais. E essa matéria ficará depois aí para outras oportunidades que iremos divulgar também dentro do sistema OSB, Sistema Observatório Social do Brasil. Branchini, passo a você então a palavra e depois no final nós podemos ali fazer uma ou duas trocas de algum ponto que ficar aberto, que alguém tenha algum questionamento. Obrigado por enquanto. Tens a palavra. Muito bem, muito obrigado. É um prazer muito grande estar participando desse evento nesta semana, que é a Semana contra a Corrupção. É interessante que marcamos essa live e eu não lembrei que amanhã é o Dia Mundial de Combate à Corrupção. E de repente, veio bem a calhar. Fico feliz também em poder participar no início de um momento da USB, que é de prestação de contas, né? Que tem muito a ver com essa questão de lisura nas atividades e assim por diante. Bom, o tema que a gente escolheu para conversar um pouco hoje é exatamente a norma ISO, que nos ajuda a tomar todas as ações de prevenção à corrupção. Especificamente, nós vamos falar, eu vou tentar já localizar aqui, nós vamos falar da norma ISO 37001, e aí eu vou pedir para saber se eu consegui entrar na apresentação, compartilhar. Está vindo. Você está compartilhando a sua tela toda, você poderia só clicar em apresentação ali embaixo, ó, isso. Isso, fechou. E dar um show nela ali embaixo ali. E está online. Ótimo. Confesso que eu estava mais preocupado com essa abertura do que com a apresentação em si. Muito bem, então, a questão aqui é como um sistema de gestão antissuborno, segundo a norma ISO 37001, 2016, ou NBR ISO 37001, 2017, pode contribuir na prevenção contra a corrupção. A primeira questão que se coloca, eu sei que não são todos diretamente envolvidos com essa questão de ISO. ISO é a sigla de uma organização internacional de normalização que foi criada junto da ONU no pós-guerra, em 45, 46,
E, interessante, o Brasil foi um dos 7 fundadores da ISO. Quem representa o Brasil na ISO é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Evidentemente, naquele momento, no pós-guerra, onde haveria necessidade de equalizar as regras sobre produtos, a ISO tratava mais de aspectos técnicos de produtos, né? Entretanto, com o passar do tempo, em 1987, a ISO lança a sua primeira norma já voltada para um aspecto mais gerencial do que técnico, que foi exatamente a ISO 9001. A partir dessa norma e a partir dessa filosofia é que outras tantas, hoje são 40 normas tratando da gestão, e uma delas é a 37001. Então, a 37001 é uma norma internacional que define regras de relacionamento entre as organizações públicas e privadas, e também entre organizações privadas, de forma a uniformizar a compreensão sobre as questões de suborno, serve de suporte para desenvolver, implementar, operar e melhorar os sistemas de gestão anti-suborno. Ela foi desenvolvida inicialmente em 2010 no Reino Unido para dar suporte à lei, ao ato anti-suborno, e gerando assim uma norma chamada BS 10.050. E essa norma já trazia a ideia inicial de um sistema de gestão anti-suborno, deixando claro que esse sistema ele deve ser razoável e proporcional devido à natureza e à extensão dos riscos de suborno que uma organização pode enfrentar. Isso significa que não é uma regra geral. A organização primeiro leva em consideração o seu ambiente, o seu tamanho, onde ela opera, né? Quais são os potenciais parceiros de negócio, qual é a legislação aplicável, para, a partir daí, desenhar o seu sistema de gestão, de modo a fazer a prevenção anti-suborno. Baseado, então, na ISO 10.000, na BS 10.500, a ISO, então, edita a nível internacional, a nível mundial, a 37001, que é aplicável, neste caso, apenas a suborno. Ela estabelece requisitos e fornece orientações para o sistema de gestão e ajuda a organização a prevenir, detectar e responder ao suborno e cumprir com as leis anti-suborno e também os compromissos voluntários que essas organizações resolvem assumir. A 37001 é um padrão internacional, né, adotado pela ISO. Normalmente, as normas ISO são discutidas em 5 momentos diferentes, desde o projeto de norma até a norma na fase final. É discutida hoje no mundo inteiro, graças à internet, e essas normas têm participação de organizações e de especialistas do mundo inteiro. No Brasil, essa norma, ela traduzida e com pequenas adaptações, ela está editada pela ABNT como NBR ISO 37001 e ela foi editada em 2017. Apesar de ser uma norma de 2017, a adoção dessa norma no Brasil, ela iniciou de uma maneira muito lenta, porque se entendia que as grandes ocorrências de suborno se davam principalmente nas grandes empresas. Foi onde nós tivemos um papel muito importante da Lava Jato, no sentido de caracterizar as principais ações de suborno e, obviamente, a adoção de uma norma anti-suborno como prevenção, ela teria um papel importante só para essas grandes empresas. Mas, na realidade, hoje, né, nós percebemos que, graças ao fato de muitas cidades e muitos estados já terem nos seus requisitos de negociação, de licitação, exigências de atender ou programas de integridade ou mesmo atender a ISO 37001, essa norma agora ganha um impulso muito grande de adoção em todos os níveis, tanto no público quanto no privado. A norma define suborno como uma oferta
promessa, doação, aceitação ou solicitação de uma vantagem indevida, né? De qualquer valor financeiro ou não financeiro, direto ou indiretamente, independente da localização em que essa violação possa ocorrer. Eu sei, particularmente, que um dos grandes papéis dos OSBs é exatamente avaliar a lisura das licitações e da aplicação dos recursos públicos, principalmente em prefeituras. E então essa norma vem muito ao encontro dessa posição do próprio OSB, no sentido de servir de base, tanto para que as prefeituras exigem, quanto para que os principais fornecedores da prefeitura adotem uma norma que vai sistematizar ações preventivas contra o suborno. Essa norma ela é sustentada por 3 modelos importantes. O primeiro modelo importante é que ela é sustentada pela gestão de riscos. A gestão de riscos é o que dá a amplitude, o escopo da aplicação da norma numa organização pública ou privada. Ela toma como base uma outra norma da ISO também, que é a 31.000, que trata especificamente da gestão de riscos. Ela atende a uma outra grande definição da ISO, que é a estrutura de alto nível. O que significa isso? Que todas as normas de sistema de gestão da ISO, as mais conhecidas são gestão da qualidade, a 9.001, a 14.001, gestão ambiental, a 45.001, gestão de saúde e segurança ocupacional. Todas essas normas, elas têm uma estrutura comum, de tal maneira que é possível que se faça a integração dessas normas. E a 37.001 também atende a essa estrutura. E, obviamente, como é que circula, como é que ela está estruturada? Ela está estruturada conforme o ciclo PDCA: planejar, executar, controlar e avaliar ou aprender com os erros. É assim que o sistema de gestão anti-suborno está. Fechou o áudio. Professor Perdemos o Branquinho. som. Branchini? Tá. Consegue abrir o áudio dele, Terezinha? Não, só ele. Ele deve ter batido em alguma coisa lá. Acho que agora voltou. Opa, voltou. Perfeito. Então, eu comentava que essa norma, deixa eu abrir aqui, que essa norma está baseada nesses 3 modelos: gestão de risco, estrutura de alto nível, que eu já comentei, e metodologia do ciclo PDCA: planejar, fazer, controlar e aprimorar ou aprender. Como eu dizia, essa norma, todas as normas de gestão, elas são constituídas por 10 famílias, por 10 cláusulas. As cláusulas 1, 2 e 3 são introdutórias. A cláusula 4, ela procura colocar a organização dentro do seu contexto, verificar quais são os requisitos das partes interessadas, qual é o escopo do meu sistema de gestão, como esse sistema de gestão vai ser estruturado, e uma particularidade: já na parte inicial da norma, eu sou obrigado a fazer uma avaliação de riscos de suborno. Graças a esta avaliação de riscos de suborno, é que eu consigo estruturar o meu sistema, ou seja, qual é a amplitude da minha, quais são as minhas preocupações. No centro dessa estrutura está a liderança. A liderança é responsável por definições da política, definições de responsabilidades, cercado pelo planejamento, pelo apoio e operação,
pela avaliação de desempenho e pelas ações de melhoria. No que diz respeito, então, a contexto da organização, além da análise de contexto, análise das questões internas e externas, eu tenho que fazer um levantamento dos requisitos das partes interessadas, do escopo do sistema de gestão que eu vou implementar e tenho que fazer a minha análise de riscos. No capítulo 5, que eu trato sobre liderança, eu tenho que verificar qual é o papel da liderança, como que ela assume os comprometimentos em relação às questões de suborno, e aqui tem um papel muito importante, a definição da política anti-suborno, que não é só um quadro mural, deve ser algo que efetivamente seja conhecido e reconhecido e, principalmente, seguido por todos os membros da organização, inclusive pelos seus parceiros de negócio. E, finalmente, na cláusula 5, eu ainda tenho papéis e responsabilidades e autoridades. Na cláusula 6, eu vou agora tratar aqueles riscos que eu identifiquei. E, ao tratar os riscos, é que eu vou utilizar o meu sistema de gestão anti-suborno. Na cláusula 6, ainda, eu tenho que definir os meus objetivos esses que precisam ser mensuráveis. Daí a necessidade de eu buscar indicadores de desempenho que me permitam avaliar e mensurar esses objetivos. A cláusula 7, ela leva em consideração os recursos que há necessidade, que a organização precisa disponibilizar, precisa prover para implementar esse sistema. Um dos recursos extremamente importantes é o recurso de competência das pessoas, de conscientização das pessoas, de comunicação tanto interna quanto externa, e o último recurso é de informação documentada, onde eu tenho que definir se eu preciso ou não descrever essas atividades em procedimentos, em rotinas, em planos e assim por diante. A cláusula 9, ela trata de monitoramento e medição. É nesse momento que eu vou definir quais são os indicadores de desempenho que eu preciso estruturar para poder medir o atingimento aos meus objetivos lá no item 6.2. Eu preciso também fazer uma auditoria interna, de tal maneira a verificar, não é uma auditoria de suborno, é uma auditoria do sistema de gestão anti-suborno. E é preciso que haja as famosas análises críticas, tanto pela direção, pelo conselho de administração e uma análise crítica pela função compliance anti-suborno. É uma das poucas normas de gestão que requer um papel específico, que é a gestão de compliance, a função compliance anti-suborno. Essa função, ela requer um atendimento, um cuidado muito de um especialista, de uma pessoa que pode ser membro do conselho ou não, para avaliar e acompanhar a implementação e as ações de melhoria do sistema de gestão. E na cláusula 10, eu tenho agora sim tratar os problemas que eu identifico como ações corretivas e não conformidades e implementar ações de melhoria. Fica agora uma questão, né? E a cláusula 8, né? Nessa sequência está faltando. Na realidade, todos esses requisitos que eu apresentei são requisitos comuns a todas as normas ISO, de gestão. A cláusula 8 é a que difere, é a que especifica uma determinada norma. Na ISO 37001, a cláusula 8, chamada de operação, ela contém esses 10 pontos. O primeiro deles é a definição de um planejamento, como que eu vou planejar e controlar a minha operação. Planejar e controlar o quê? Planejar e controlar esses outros itens. A norma exige, né? É uma norma de especificação, consequentemente, ela é mandatória, ela requer que se faça due diligence sobre os parceiros de negócio, e principalmente sobre os colaboradores que executam ou que vão executar, que têm funções sensíveis à questão de suborno. O item 8.3 trata dos controles financeiros. Quais são os controles financeiros que eu tenho que me permitam assegurar
a identificação de eventuais fraudes ou de eventuais desvios que possam levar a suborno. Basicamente, são os controles tradicionais das organizações, em termos de controles contábeis, controles financeiros. Eu tenho também os controles não financeiros, quais são os cuidados que eu tenho que ter na atividade de compra, na atividade de vendas, para assegurar que, nesse momento, não haja nenhuma brecha, nenhuma possibilidade de haver um desvio, um suborno. No capítulo 8.5, eu trato agora de como que uma organização avalia, controla os seus parceiros e as suas organizações controladas. Então, a organização principal deve ter controle sobre os seus parceiros de negócio e sobre as suas organizações controladas. Na realidade, isso é o que se espera que uma organização muito grande, por exemplo, uma Microsoft, que venda para uma prefeitura, por exemplo, exija de seus parceiros de negócio, que são os distribuidores, terem também ações, cuidados anti-suborno, para evitar que, em função de uma ação inadequada dessas representantes, a própria organização principal acabe sendo envolvida em questões de suborno. Na cláusula 8.6, eu trato do comprometimento anti-suborno. Quais as ações que eu tomo internamente para assegurar e demonstrar o meu comprometimento com as ações anti-suborno. A cláusula 7, 8.7, ela trata de presentes e hospitalidades, coisa que na nossa cultura é muito comum, né? Mas também é muito facilmente identificado como uma tentativa de suborno. Então, a organização precisa definir com clareza o que pode e o que não pode, ou até onde pode, né? E isso faz com que haja necessidade de uma mudança cultural, não só com os colaboradores da organização, mas com os seus parceiros, com os seus fornecedores, né? Que podem, de alguma maneira, ficarem ofendidos por você não aceitar um presente, não aceitar um mimo que seja em função, por isso poder ser entendido como uma ação de suborno. É preciso gerenciar também os controles de inadequação ao anti-suborno, quer dizer, aquelas brechas que normalmente existem, que podem existir dentro das organizações. No capítulo 9, é um capítulo muito conhecido, apesar do nome levantando preocupações, eu estou tratando aqui do canal de denúncia, e aqui tem toda uma metodologia, todo um cuidado com o canal de denúncia para assegurar o anonimato, para assegurar a inviolabilidade dos dados que estão sendo transmitidos. Enfim, o canal de denúncias, algo aparentemente simples de ser implementado, não é, porque precisa ter um filtro muito cuidadoso no tratamento, na identificação da denúncia e principalmente no tratamento. E o último capítulo é investigar e lidar com o suborno. É a necessidade de ter comissões independentes que possam fazer uma investigação adequada daquelas ações de suborno que eventualmente foram levantadas pelo canal de denúncia ou por qualquer outro meio. Quais os benefícios, né, na implantação para as organizações? Ela fornece os requisitos mínimos e as explicações úteis para a implementação do sistema de gestão. Ela propicia aos gerentes, aos investidores, aos empregados, clientes e outras partes interessadas a garantia de que são tomadas medidas para minimizar o risco de suborno. Veja, a norma não garante que uma organização, até que tenha sido certificada, não tenha uma ação de suborno, mas o que ela procura garantir é que medidas são tomadas para minimizar esse risco. Ela pode ser considerada como uma prova de que foram tomadas medidas razoáveis para impedir corrupção e suborno, em outras palavras, né?
num eventual problema, o fato da empresa ter um sistema de gestão implementado e certificado pode servir até para diminuir eventuais penas ou eventuais multas. Ela ajuda a demonstrar o compromisso formal da organização para o combate ao suborno, com grandes vantagens competitivas, quem tem e quem não tem, assegura o aumento da reputação da organização junto às partes interessadas, principalmente junto aos clientes, e ajuda as empresas a demonstrarem que foram tomadas medidas razoáveis e aí ser atenuante em algumas jurisdições. Ela pode ser usada para certificação. As normas ISO de gestão, aquelas que terminam com o final 1, são chamadas de especificações. E a especificação é uma norma mandatória, ou seja, dentro dela, praticamente todos os requisitos eu tenho a ação de dever, a organização deve. Se a organização deve, ela deve demonstrar que ela atende àquilo que ela diz que faz. Consequentemente, essa norma é auditável. Então, o sistema de gestão anti-suborno implementado através da ISO 37001, ela é auditável. Ser auditável significa que eu posso contratar mesmo uma organização independente, normalmente credenciada pelo próprio Inmetro, para avaliar se os requisitos da norma estão sendo atendidos, se há evidências deste efetivo atendimento e, principalmente, se esse atendimento é eficiente e é eficaz. Então, sim, a norma ISO 37001 pode ser usada para certificação, não é seu único objetivo, o objetivo é implementar um bom sistema de gestão, mas ela pode, sim, ser usada para certificação. E já existem várias empresas certificadas, e, inclusive, eu tive a oportunidade de acompanhar a certificação não de uma prefeitura, mas de um instituto de previdência de uma prefeitura que optou por implementar a 37001 exatamente para demonstrar a sua lisura em relação às ações que esse instituto de previdência fornece para os seus assegurados. Então, o sistema de gestão anti-suborno contribui, sim, na prevenção, ao garantir a conformidade com leis, regulamentos e boas práticas, ao prevenir, detectar e monitorar os riscos de corrupção, ao proteger a organização e sua administração da responsabilidade penal por atos de corrupção praticados por terceiros em seu nome, ao proteger a marca, a imagem, a reputação, gerando valor para as partes interessadas. Faz prevenção, sim, ao prevenir perdas, fraudes, abusos e atos ilícitos, e aumenta a transparência, competitividade e atratividade para o negócio. Felizmente, alguns estados, né, já adotaram uma legislação anticorrupção. Alguns casos pede-se o programa de integridade, e em outros casos é pedido a própria implementação da 37001. Qual que é a diferença entre os dois? Fundamentalmente, o programa de integridade é quase uma ISO 37001, mas a diferença está de que quem aprova, quem valida o programa de integridade é o responsável pela organização. E isso faz com que, infelizmente, né, em muitos casos, a validação ela existe e nem sempre o programa existe completamente. E isso, em alguns casos, é suficiente para que uma organização participe de uma concorrência, de uma licitação. Agora, quando é exigida a 37001 certificada, aí certamente a avaliação é feita por um organismo independente, credenciado pelo Inmetro, e a credibilidade é muito maior. Existem também várias cidades, eu não consegui coletar todas, mas existem várias cidades, e eu vejo também que na região, lá em Santa Catarina, principalmente, existem muitas cidades que já adotaram a lei anticorrupção.
e com isso a gente espera que as cidades aumentem a sua capacidade de proteção contra esses atos ilícitos e, obviamente, no meu entendimento, auxiliem até o trabalho do próprio observatório que acompanha essas ações das prefeituras, né? Bom, basicamente o que eu queria ressaltar era isso. Eu espero ter atendido aí a essas necessidades, essa curiosidade, pelo menos a respeito da 37.001. Quero dizer que muitas empresas, muitas organizações já implementaram. Quero dizer também que grandes organizações, como eu citei, estão exigindo que os seus parceiros de negócio, os seus representantes, as suas assistências, né, implementem também para evitar que o nome da empresa maior acabe sendo levado ao roldão por uma empresa menor, por um representante que acabou tomando uma ação indevida, tomando uma atitude indevida de suborno junto a um órgão público, seja ele qual for, municipal, estadual ou federal. Então, era basicamente isso que eu queria colocar. Eu fico aqui, obviamente, à disposição dos senhores para... deixa eu ver como é que eu saio daqui. Para eventuais comentários que possam haver sobre esse tema. Muito obrigado pela palestra, Bianchini. É muito interessante e ela vem bem em linha com o momento que nós estamos vivendo, né? Amanhã será o Dia Internacional de Combate à Corrupção e esse tema veio aí, encaixou certinho com a nossa programação aqui também de apresentação. Uma coisa que eu gostaria de colocar, conseguiu fechar a tua apresentação? Você está compartilhando, acho que vai encerrar compartilhando. Então, um minutinho só, deixa eu ver. Aqui tem um xizinho ali, ó. Tem um xizinho na tua tela ali, e na barrinha. Não, eu preciso clicar o xizinho certo. Aqui, isso, esse xizinho aqui, ó, do lado do microfone, parar de compartilhar. Isso. Perfeito. Então, assim, o que nós queremos colocar aqui para os nossos observadores e visitantes que estão nos acompanhando aqui hoje, e quem for acompanhar essa gravação posteriormente. No ano que vem, 2022, o Observatório Social, em parceria com o Bianchini, nós vamos montar um programa, né, para a gente começar a divulgar isso para que as prefeituras e para que os órgãos públicos que possam se encaixar nessa 37.001 e até mesmo as empresas que queiram aplicar isso, nós vamos colocar isso como um pacote oferecido aí pelo Observatório Social do Estado de Santa Catarina para ajudar as cidades. Na verdade, o que a gente percebe, né, numa ISO como essa? É um padrão, né, que a gente coloca para moldar um pouco mais e endurecer algumas ações e ter controle sobre o que está ocorrendo e evitar a questão da corrupção, ou evitar o desvio, né, algumas coisas nesse sentido também. Então, muito obrigado, Bianchini. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém queria fazer algum comentário, de forma breve. Leonardo, por favor, fica à vontade. Bom, queria parabenizar aí o Odécio, né, pela palestra e objetividade. Eu acho que botar uma norma padrão ISO e com clareza, objetividade num curto espaço de tempo requer bastante conhecimento, e o Odécio aí nos abrilhantou aí de forma muito objetiva, passando a estrutura toda da norma e demonstra que tem muito conhecimento aí, Odécio. Então eu queria te parabenizar. Obrigado. E fazer uma pergunta você presta consultoria nesse tema e tem um custo? Você saberia me precisar, assim, para implantar numa empresa de médio porte, aí, quanto custaria para uma certificação nessa norma, Odécio? Eu falo isso porque a gente provavelmente vai ter que, se a gente vai fazer um programa, né, presidente Chu, de levar isso para as organizações, é importante aí também que a gente pense em indicar alguns parceiros que possam levar isso aí. Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, que Com certeza. em público às vezes é meio difícil passar um orçamento, mas só uma noção de valor,
e disponibilidade que a gente teria caso a gente quisesse levar isso de forma mais estruturada aí como uma oportunidade para os nossos municípios e organizações que compõem o USB Santa Catarina. Perfeito. É lógico, no primeiro momento, nós pensamos pelo menos em cursos, né? Dentro do OSB, utilizar a estrutura, e não é só nesse caso, nós temos outra expectativa também, que é uma outra norma, que é 18091, Sistema de Gestão da Qualidade para prefeituras, aí especificamente para as prefeituras. E eu tenho, hoje, amanhã, inclusive, encerra-se a consulta nacional dessa norma, e a professora Daisy, aí do OSB, trabalhou muito, a Kênia e outros também trabalharam muito, junto com o Dr. Dagnino, que também é conhecido de vocês. Eu tive a oportunidade de secretariar a comissão de estudos, né? E a norma deve estar aprovada amanhã. No começo do ano, nós vamos fazer um pequeno evento de lançamento, né? Aí envolvendo as prefeituras. Então, seja para a questão da 18091, com treinamentos e consultoria, que nós poderemos fazer uma parceria, sim, com a SB, por que não? E também na 37001, né? Podemos também fazer a mesma coisa, treinamento e consultoria. Evidentemente, existem várias empresas de consultoria que podem e são competentes para fazer ajudar na implementação. Nós, evidentemente, temos interesse em fazer isso, eu não me sinto nem um pouco não à vontade para dizer isso. Não tenho como determinar valores diretamente, mas é uma implementação que vai envolver aí perto de 200, 250 horas de consultoria, que podem e devem ser executadas à distância, graças a Deus, né? E por incrível que pareça, graças à pandemia, né? Mas, ou pelo menos acordamos tarde para isso, mas, na realidade, eu acredito que em 6 meses, uma organização cuja alta direção esteja realmente interessado, a gente consiga fazer em torno de 200, 250 horas. Podemos fazer isso em parceria, podemos ajudar a formar os próprios voluntários da USB. Eu costumo até dizer que já estou já passei dos 70, né? Então, já estou numa fase de querer deixar legado. Além de meus filhos e netos, o legado que eu posso deixar é o pouco conhecimento que eu tenho sobre essas coisas. Então, formar gente para trabalhar nisso é quase que uma questão missionária, né? Então, fico à disposição, sim, tanto dos senhores quanto de outras organizações que eventualmente venham tomar conhecimento, para que a gente possa ajudar. Porque essa questão da corrupção não foi só lavada pela Lava Jato, né? Ela existe, ela está entranhada na nossa cultura, então é preciso uma mudança de comportamento, uma mudança cultural, para que nós possamos enfrentar esse mal que nos aflige tanto, que nos custa tão caro, né? E que nos afasta da educação, da saúde, que é tão necessária para o nosso povo. Obrigado, Bianchini. Léo, acho que esse é um tema que depois nós vamos ter que nos aprofundar, né? Mas esse é um tema, Bianchini, de total interesse do nosso... O Leonardo é VP de alianças, então é de total interesse da parte dele também se aprofundar nisso. Agradeço, Bianchini, pela sua exposição. Sem dúvida alguma, acendeu aí uma chama e nós vamos evoluir mais nesse assunto. Então, agora, fique à vontade, se quiser nos assistir aqui a nossa apresentação também de prestação de contas, fique à vontade. Vamos passar, então, agora para a segunda etapa da nossa missão de hoje aqui. Tá bom? Muito obrigado. Por enquanto, eu queria agradecer a oportunidade e, mais uma vez, me colocar totalmente à disposição dos senhores, seja para o que for, para que a gente possa levar avante essa missão, que é a missão dos senhores também. Perfeito. Tá muito bom. obrigado. Um Muito abraço. obrigado. Gratidão aí pela companhia. Obrigado. Até logo. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento, então, aqui da nossa apresentação. Então, chegou na tela para vocês? Léo, chegou aí? Sim. Perfeito. Então, vamos iniciar a apresentação do segundo relatório do quadrimestre, de maio a agosto. Tá?
teremos nessa oportunidade, o Léo fará também uma parte que compete à sua vice-presidência. Dando um pouquinho aí do estado onde nós estamos aí na nossa situação, mais de 150 cidades, mais de 17 estados aí que têm instalado observatórios. Hoje, em Santa Catarina, nós estamos com mais 31 observatórios, tinha alguns que estão em vermelhinho aí que nós estamos avaliando e também ajudando na implantação. Uma notícia muito boa é que Tubarão será instalado o observatório oficialmente no dia 16/12, então já fica aqui o convite para quem puder participar deste momento. Dia 16/12 será feito o lançamento do observatório do município de Tubarão. Um pouco do que nós fazemos, né? A gente sempre dá uma pincelada aqui, porque muitas pessoas podem estar aqui nos assistindo pela primeira vez, e depois esse vídeo fica gravado e também fica para a posteridade, para quem puder acompanhar. Nós acompanhamos a questão da gestão pública, os gastos públicos, a educação fiscal, transparência, e também atuamos na parte de ambiente de negócio, para que as empresas possam fornecer e receberem, né, que sempre há uma preocupação quando se fornece para um ente público, da questão dessa fragilidade no ambiente de negócio. Então, nós estamos sempre acompanhando essas situações também. Quem somos, né? Nosso propósito é desenvolver a cultura da participação cidadã no controle da gestão pública para o alcance da excelência nos gastos e investimentos, hoje no estado de Santa Catarina, e isso se dispersa pelas cidades que estamos com observatórios locais. Nossa missão, que é monitoramento dos gastos, educar para a cidadania, e fortalecer sempre os observatórios sociais e locais, que é onde efetivamente todo investimento estadual, federal acontece, é no município, né? E o Estado é só mais um meio de apoio. E nossa visão é consolidar-se como referência nacional em controle de gastos e investimentos públicos, na formação da cultura cidadã e promoção da transparência. Nossos valores, comprometimento, cidadania, transparência, imparcialidade, apartidarismo, que é muito importante nesse momento, e proatividade junto aos entes que compõem aí a nossa rede de atuação. Como que nós atuamos, né? Nós somos uma entidade constituída, temos uma Assembleia Geral que é nosso cerne de todas as alterações que precisamos, temos o nosso Conselho Superior, e nós aqui que estamos falando somos do Conselho de Administração. O Conselho Superior é composto pelos observatórios locais do Estado de Santa Catarina, e nós temos o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo. E dentro desse trabalho do Conselho de Administração, nós temos os grupos de trabalhos que são licitação e transparência, o nosso grupo de trabalho de educação fiscal, que fez um excelente trabalho nesse ano de 2021, que vamos apresentar à frente, GT de sustentabilidade, que é um GT que nós estamos preparando para lançar, o GT de comunicação. E nós temos hoje a Deise, a professora Deise, que atua muito aí na BNT também, como coordenadora executiva e com mais 2 estagiários. Aqui o Conselho de Administração, né, e os demais, só para ter noção, né, nós tem uma pequena falhazinha ali, mas o João Alfredo, que é o nosso vice-presidente administrativo e financeiro, ele está alotado em Florianópolis. Carlos Stegman estava conosco até agosto, por isso está presente aqui, era o nosso VP de comunicações, ficava em Florianópolis. Fabiano em Lages, que é o VP de assuntos de produto, metodologia e certificação. Leonardo Costa, que está aqui conosco, é o nosso VP para assuntos institucionais e de alianças, fica em Florianópolis também. Jean Sandro Pedroso fica em Rio do Sul, vice-presidente de assuntos de tecnologia da informação. E o Evandro Carlos Gevaerd, que é de Brusque, que é o nosso vice-presidente para assuntos de controle e defesa social. Nosso conselho fiscal, Daniela Zimmermann Schmidt, que está em Floripa. O Everton Luiz Macedo em Chapecó e Moacir dos Santos em Imbituba. E aqui a nossa coordenação, que é a Deise como executiva, a Gabriela como estagiária de administração pública e o Eduardo como nosso estagiário de comunicação. Bom, um pouco do que nós realizamos até aqui, nós estamos falando até agosto, né? Nós estamos trabalhando muito forte com a questão da rede de controle da gestão pública em Santa Catarina. Atuamos aí, fizemos a prestação de contas do primeiro quadrimestre. Planejamos, né, o que ocorreu agora em outubro, o ECOS, que é o Encontro Catarinense dos Observatórios Sociais, foi muito interessante. Temos em andamento ainda a nossa consolidação através de mantenedores e contribuintes para a sustentabilidade, que está aí sob a cargo do nosso VP Leonardo, que está presente, depois falará um pouquinho sobre isso. Nós temos um projeto internacional, que é essa parceria, né, com o governo do Estado, com a Controladoria Geral do Estado, que é o
o OGP, né, da questão do governo aberto, que isso daqui é uma coisa muito, muito interessante, vamos falar um pouco mais à frente. Nós estamos com uma aproximação com a CGE para estruturar o processo de licitação, de monitoramento das licitações, tendo em vista as alterações que a LGPD mesmo nos impactou durante esse período agora de 2021. E sempre está em nossa pauta, sempre está, e eu acho que esse é uma das marcas do Observatório Estadual, tem que ser, que é o fortalecimento dos observatórios locais em suas regiões. Atuamos sempre com os locais, atuamos agora aqui em Joinville, avaliando a questão do hospital regional, que é do estado, mas está lotado em Joinville. Tivemos a participação de Chapecó, uma cidade de um colégio estadual, mas estava ali na região. Então, sempre essa presença com o município, que é muito importante. E participação na licitação do Estado, tanto no Executivo e Legislativo, e estamos aí pretendemos visitar agora com a abertura a Alesc para nos aproximarmos aí dos nossos legisladores. Nosso VP de administração, por questões pessoais, ele não pôde estar presente, né? Colocar aqui um pouquinho do que foi feito. Tivemos uma alteração na nossa estrutura, contratamos através de um apoio que o CIE nos dá, né? Isso é muito importante, né? O CIE nos fornece gratuitamente, assume os custos sobre os estagiários do Observatório Estadual, então é uma grande ajuda, e nós focamos no estagiário de comunicação justamente porque entendemos que precisamos chegar com as nossas demandas, tanto ao público em geral, para que eles conheçam o que nós façamos, para gerar isso, uma empatia ainda maior com o observatório e gerar voluntários, que é o que nós precisamos muito. Fizemos a adequação do fluxo de pagamentos ao fluxo de recebimentos, fizemos a realização da venda de mobílias e equipamento de escritório, uma vez que nós não estamos mais com o escritório disponível e estamos trabalhando em home office, né? Como vocês puderam ver, a estrutura está cada um em uma cidade, então tá desta forma, e tinha uma mobília parada, ocupando espaço, tivemos que desfazer dela para liberar o espaço que estava sendo solicitado. Em andamento, temos a implantação do sistema financeiro, que é o Vios Tecnologia, que é um sistema que foi doado também pela empresa. Temos uma contratação também agora temos que contratar um estagiário de administração pública para recompor a equipe. E em 2022 temos aí no pipeline aí o controle de fluxo de caixa e previsão orçamentária pelo sistema e também uma correção que precisamos fazer no nosso estatuto, que é o endereço fiscal. Um pouquinho de números, tá? Nosso fluxo de janeiro a abril, se vocês olharem nosso resultado, ele vinha deficitário, né? Em função da nossa arrecadação, principalmente. E depois aqui nós estamos ainda deficitários até agosto, mas para conhecimento e que todos tenham previsibilidade, né, nós temos hoje, entrou depois de agosto, outros mantenedores que serão citados à frente, e também tivemos o Ecos, que ele acabou gerando uma receita que nos dará sustentabilidade. Mas o nosso resultado até agosto, ele vinha realmente negativo em função da arrecadação, que estava muito baixa, né? Nossa entrada estava... E não tínhamos mais o que adequar, né? Até porque nossa estrutura está bem enxuta e entregamos, inclusive, a questão até de escritório e tudo mais. Então, não tem mais aonde enxugar isso daqui. Leonardo, passo a palavra a você, para você comentar sobre as suas ações. Vou trocando aqui para você, se for o caso, para ser mais prático. Eu agradeço, presidente, que eu estou sem acesso à apresentação aqui agora. E aí já mantemos aí, eu acho que 2 lâminas rapidinhas, né? Então, a primeira VP Aliança Institucional e Alianças aí, ela tem um trabalho de relacionamento, né? Eu acho que a principal atividade é o relacionamento, mas a gente começou pensando na estratégia, dando uma enxugada na estratégia. A segunda nós estamos no segundo mandato do USB Santa Catarina, e a primeira eu tive o prazer de apoiar também na construção da estratégia, mas com um mandato passando-se, a gente percebeu que tinha algumas coisas que a gente tinha que focar um pouco mais, até porque o exército não era tão grande quanto a gente tinha e a vontade era muita, então a gente teve que focar um pouquinho mais em alguns objetivos, e essa é a realidade, né? Foi um ano bastante complexo aí em termos de
de ação em virtude da dificuldade aí que imposta pela questão da pandemia, e a gente teve que se adaptar aí. Acho que a gente precisou rever a estratégia, e foi um processo importante aí, que a gente dedicou um pouquinho de oxigênio, né? Uma outra coisa que me ajudou muito a entender um pouco mais do mundo do Observatório Social e a importância que essa organização tem foi participar do GT de captação, né, entender os desafios, qual era a proposta de valor. Isso nos fez repensar algumas coisas também, a interação com algumas indústrias, com algumas entidades empresariais, fez a gente perceber que a estratégia de captação precisava passar por algum refinamento, e a gente então se debruçou um pouco aí num trabalho muito bem feito, capitaneado pelo Raul Gropo lá, a nível nacional, né? Então a gente aprendeu muito lá e conseguiu trazer alguns insights do que estava sendo discutido nacionalmente, e também levar algumas posições nossas, né? Um trabalho a gente acabou fazendo também de tentar dinamizar nossas redes sociais, mobilizar nossos voluntários, né? Para estar lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, mostrando as nossas ações para fortalecer um pouco a imagem. Aí a gente perdeu o nosso VP de comunicação, teve dificuldade de contratar o estagiário de comunicação ali. Acabamos dedicando um pouco da energia nas redes sociais aí, que a gente aproveita aqui que a gente está com alguns voluntários assistindo, alguns observatórios. Temos que se ajudar e cada vez mais dar lá o like, comentar e dar uma força para a turma, porque essa mesma dificuldade que nós estamos tendo de comunicação aqui no de Santa Catarina, a gente percebe nos observatórios municipais. Então, acho que se a gente se ajudar e tá todo mundo, pelo menos nossos voluntários tem que clicar lá, dar o like, comentar e dar força um para o outro aí, que eu acho que é com essas alianças aí que a gente vai conseguir levar a importância que tem esse movimento. Realmente é um movimento fundamental aí, a boa gestão pública dos recursos, dos investimentos públicos, ela bate na nossa porta diretamente, ou na nossa renda, ou no nosso trabalho, ou na nossa sociedade, na mobilidade, no hospital, então a gente precisa levar essa causa com mais propriedade aí, então dedicamos um pouco a isso. A articulação com entidades empresariais, né, é um grande desafio. A própria federação, que é a minha casa-mãe, ela tem quase uma centena de parcerias e representações, então elas requer que a gente tenha uma proposta de valor muito clara, e as entidades elas estão muito intimamente ligadas ao nosso propósito, né? Principalmente no ambiente de negócios, participação nas licitações públicas para dar competitividade, igualdade de competitividade para todas as organizações, então elas são muito afetadas. Então a gente tem se apoiado bastante nas entidades empresariais. O próprio Jean é presidente de Associação Comercial e Industrial, todos nós aqui estamos num sindicato patronal, eu lá na federação a gente trabalha forte isso. Então é tentar mostrar a importância desse trabalho também para essas entidades. Esse é um processo que a gente está construindo aí, e tem um apoio muito grande dos observatórios municipais, né? Porque é ali que está a operação. Nós acabamos aqui mais desenhando projetos, fazendo algumas organizações, orientando os locais, mas quem está lá mergulhando nos processos licitatórios com maior propriedade e que está mais próximo aí, são os observatórios municipais, então é muito importante isso. Na onda da sustentabilidade também, que é uma vertente que afeta a gente de qualquer forma, né, e também o ambiente de negócio, a questão da sustentabilidade, né, o desenvolvimento sustentável. Nós aqui somos todos empresários ou empreendedores e precisamos
fazer a nossa parte no desenvolvimento, até porque a gente é afetado diretamente por isso, né? Não estamos isolados no mundo. Então a gente correu atrás aí do ODS, né? Então a gente hoje é signatário dos ODS. A gente se aproximou aí do capitalismo consciente. O Alex Rudolph da Rudolph Usinage, Alex Marson da Rudolph Usinages, que é o CAPT do capitalismo consciente aqui em Santa Catarina, teve com a gente durante o nosso ECOS, né, numa palestra Indústria e Desenvolvimento Sustentável, junto com a Federação, ENDE e Celulose Irani, trazendo grandes organizações para a causa, né, do ESG, que tem o social lá no meio, o nosso observatório social. Então a gente vê uma ligação muito grande também com essa questão da sustentabilidade, e aí fizemos esses movimentos já dentro daquela visão de criar uma diretoria, criar algumas ações, mais um grupo de trabalho focado aí na questão da sustentabilidade. Então são costuras e alianças que fizemos. E não dá para parar, né? Nós temos aí continuar buscando mantenedores, a gente teve algum sucesso com isso, mas ainda não o suficiente para os projetos e para a ambição que nós temos, né? Ambição estratégica, né, presidente Chu? Eu acho que nós precisamos melhorar um pouquinho o nosso relatório de ação para os mantenedores também. Aqui vai uma autocrítica para nós aí, eu acho que nós está mostrando o segundo trimestre está um pouco atrasado, nós temos que botar isso aqui um pouquinho mais compassado com a velocidade da indústria, com a velocidade do mercado, com a velocidade, então a gente tem que trazer isso mais quente aí, né? Mais rápido para os nossos mantenedores. Então trabalhar um pouquinho nesse relatório de ações, que nada mais é que um compilado da nossa apresentação aqui, mas precisam estar mandando para aquele empresário, aquele mantenedor, aquele PF ou PJ aí que contribui financeiramente para que o observatório funcione, que ele esteja bem informado das nossas ações e veja que a gente está fazendo um bom uso desse recurso, né? E uma provocação aqui também para nós, o conselho, né, já agora no papel de conselheiro, né, que a gente é um conselho executor, né, Chu? A gente é diretor e presidente e conselheiro e chuta o escanteio e faz o gol de cabeça, né? Sempre com a Daisy lá na zaga e de centroavante também, às vezes, né? Então a gente tem que talvez dar uma enrobustecida e reforçar a nossa diretoria executiva, repensar um pouquinho nossa estrutura de conselho. Ontem demos posse para o conselho do Excelência SC, então a gente vê lá que tem uma estrutura, são 14 conselheiros, tem Décio Silva da VEG, tem, né, Fiesc, FEComércio, grandes. Então a gente precisa dar uma fortalecida nesse conselho também, e esse conselho também botar o pessoal para a diretoria executiva, para nós poder dividir um pouquinho o fardo, que é às vezes tocar uma empreitada dessa importância, e às vezes a gente vê com o exército um pouco não tão um pouco reduzido, né? Então esse aí uma coisa que a gente quer pensar em 2022 aí, e se puder passar a outra slide, queria agradecer muito aqui nossos mantenedores, né? Os observatórios aí de Rio do Sul, de Chapecó, Joinville também aí, que no Ecos aí também abriu mão de parte do seu recurso, o SESC, CIEE, que bota nossos estagiários aí, conseguimos trazer novos mantenedores, né? É bem verdade que boa parte deles também é dos nossos conselheiros aqui, as empresas, né? Isso mostra o comprometimento que a gente tem também, né? Mas é muito legal ver uma kombucha da Jana ali, uma Fielder, uma Palavra.com, que são MEIs, a kombucha da Jana é uma MEI. Se uma MEI pode ajudar financeiramente o observatório, uma grande empresa pode ajudar também, uma entidade quanto a FIES também pode, né? Que não é muito, é um pouquinho, mas com um pouquinho de cada um a gente vai mais longe.
Então, queria parabenizar aí também a Fielder, a Palavra.com, a Kombucha da Jana e o Grande Oriente Brasil de Santa Catarina, né? Irani, que foi um desafio, né? A gente trazer uma grande empresa e a Farben. Então, são duas organizações aí que acreditaram na causa e acreditam. Então, temos que manter essa turma aí e trazer novos mantenedores para essa causa aí, para a gente poder fortalecer. E os nossos voluntários, né? Aí é uma coisa que me preocupa bastante, que a gente manter esse exército de voluntários aí animados com a causa e exercendo o melhor da sua competência, porque aí não é financeiro, aí é muito mais do que o financeiro, é o alinhamento de propósito, né? É querer fazer com que essa causa realmente aconteça, é o que nós precisamos aí. Então ajudem a gente aí a trazer mais voluntários. Quero parabenizar sobremaneira os que estão aqui hoje assistindo essa prestação de conta, aqueles que contribuem com a causa, aqueles que participam lá no seu município, e vamos ajudar também o Observatório de Santa Catarina aí, porque a gente está precisando fortalecer também esse pilar. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra. Obrigado, Léo. Obrigado aí pelo apoio e realmente foram grandes gols aí da VP de Institucional de Aliança com esses mantenedores novos. Bom, eu vou dar sequência aqui. Os nossos diretores hoje, eles estão passando um momento muito crítico, né? Final de ano, vários eventos, várias reuniões, a demanda está bem alta. Então, eu vou fazer aqui as vezes também do nosso VP Evandro, em relação à metodologia, produtos e certificação. Nós fizemos uma reunião do grupo de trabalho ali das licitações para poder estruturar o grupo de trabalho. Fomos impactados com a LGPD, porque muitas coisas acabaram não sendo liberadas, algumas informações, e tivemos que atuar junto à CGE para que isso acontecesse. Eles foram muito prestativos na questão de nos ajudar e nos auxiliar. Tá? Estão em andamento aí, nós vamos treinar uma nova estagiária para mapear a questão das licitações, né, no Diário Oficial do Estado, no portal de licitações da LESC, que nós ficamos também um período sem uma das estagiárias de administração pública. Então, tá evoluindo. E também para 2022, participar das licitações do Estado de forma mais ativa, né, porque a gente precisa, e é um dos grupos que nós estamos com maior dificuldade de colocar, como disse o próprio Léo, no grupo de trabalho de licitações. Demanda de tempo, mas não é um tempo tão grande, porque se você doar 2 horas por semana, nós conseguimos resolver boa parte de uma licitação em 2, 3 horas, porque a gente foca dentro da metodologia, ela consegue evoluir muito bem. Aqui só um pouquinho dos filtros que nós fazemos, né, dentro do Estado, né, são 5, das 46 nós pegamos 5 áreas, o filtro 2 são 100% dos editais concorrentes, tomar de preço, pregão presencial, e monitoramos todas as demais aí acima de 330 mil, que daí dá um número aproximado aí de 20 a 30 licitações dias aí que nós temos, tá? Aqui é um pouco do processo. No GT de Educação Fiscal, foi o AGT que atuou muito mesmo durante a pandemia. Então, tivemos a Semana da Cidadania, pertencimento à Cidade Cidadã, que foi realizado aí sobre a orientação e condução da nossa querida voluntária e também presidente do Conselho Fiscal, a Daniela Zimmermann. Dentro da Educação Fiscal, tivemos aqui uma discussão com o doutor Afonso Guizo Neto, com a professora e doutora Dirce Maria Martinello, sobre a maquiavélica corrupção presente na sociedade brasileira. Foi uma discussão interessante. Tivemos aqui a questão, trabalhou muito forte também na questão do ECOS, né, do Encontro Catarinense de Observadores Sociais. E, para você ter uma ideia de tanto trabalho que foram 100 dias de preparação para a 12ª edição do ECOS, tá? 100 dias até fazer o lançamento e o dia das apresentações, que foram 2. 2 dias de evento, foram 9 painéis, 13 investidores sociais, 23 convidados, uma comissão organizadora de 14, tivemos ali 211 inscritos, uma participação ao vivo ali de 463 pessoas e mais de 1.000 visualizações de nossas transmissões, que as pessoas acabam consumindo nosso material posterior. Então, é um trabalho monumental aí que foi feito pelo Grupo de Trabalho de Educação Fiscal. No VP de Controle e Defesa Social, tocada pelo voluntário Evandro, nosso VP,
Nós realizamos aí um projeto com o Unicesc, conseguimos fechar um contrato estadual para que outras instituições das cidades onde tem Unicesc possam atuar. Foram feitos aí programas Como Nós Faríamos, né, que foi um bate-papo entre os observadores para entender um pouco mais e compartilhar conhecimento entre nós. E também teve aí o prêmio de boas práticas da gestão de controle da gestão pública de Santa Catarina. E um andamento que nós estamos dando aí muito forte é a sensibilização dos observatórios para o projeto da OGP, que é o Governo Aberto, tá? Que esse pacote que nós estamos tratando da seguinte forma, é praticamente embalar, colocar tudo que nossos processos numa embalagem internacional, tá? Então, por isso que nós temos conversado bastante com os observatórios locais, para que atuem e que levem esse programa para as suas prefeituras. E nós vamos retomar em 2022 aí, o monitoramento dos gases da Lesc, iniciamos agora em 2021, mas em função de braços e voluntários, acabamos não conseguindo concluir da forma como gostaríamos, até porque a base de informações é muito grande. E também a questão de capacitação de outros observatórios locais para o projeto parceria com as instituições de ensino. Foi iniciado já esse ano e vamos dar continuidade no ano que vem. Aqui um pouquinho do projeto, né? Foram 25 acadêmicos do curso de Ciência Contábil, mais 24 acadêmicos do curso de Comércio Exterior, e foi feito um trabalho muito legal, acompanhado pelos professores, e gerou um resultado excelente junto ao USB de Blumenau, tá? Lá no campus de Blumenau da Unisociesc. O controle aqui o que foram feitos, né, do programa de apoiar os observatórios sociais locais por meio de orientações, né, que era o Como Nós Faríamos, encontro Como Nós Faríamos. Foram vários encontros durante o ano, vários temas, né, como realizar pesquisa referente aos gases da Covid, projeto Engenharia Cidadão, que teve com a presença do Fabiano de Lages. Então, assim, vários temas que levam estrutura e apoiam os observatórios locais a desenvolverem de uma forma melhor o seu trabalho. Aqui ainda também a questão da OGP, né, de 78 países, nós estamos agora, o Brasil participa com o Estado de São Paulo e nós entramos como entidade representando a sociedade civil e com o Estado de Santa Catarina, em conjunto com o Estado e a UDESC, que compõem aí a tríplice aliança, vamos colocar assim, que coordenam o Open Government Partnerships, que é o programa de governo aberto. Bem interessante, e depois daria para a gente entrar em detalhes, caso alguém tenha interesse. Dentro aqui ainda do controle de defesa, né, cidadão como prioridade, dentro da OGP, eu não vou entrar em detalhes, porque é uma coisa bem grande, bem complexa aqui, mas para que todos tenham depois esses slides para avaliar e conhecer um pouco mais. Então, quem participou até agosto foi Blumenau, Brusque, Indaial, Joinville e Lages. Agora, antecipando um pouco aqui, conseguimos mais 3 observatórios que vão trabalhar agora no próximo ano já também com essas nossas conversas. Então, está ampliando o grupo que está levando esse material para as cidades. VP de Comunicações, nosso VP de Comunicações, Carlos Stegman, agradeço muito este registrado aqui, sua atuação. Ele trabalhou muito no primeiro semestre, mas por questões pessoais teve que deixar o cargo, e fez um trabalho excelente, treinou nosso estagiário, criou aí as movimentações das contas, e deixou para a gente levar a questão, ampliou, né, aí a questão do nosso relacionamento com a imprensa. Fizemos atualização de site, preparação da campanha, que estamos em uma campanha que nós vamos lançar ainda no ano 2022, que é Estamos em Movimento, e criou algumas reuniões com o grupo de trabalho de comunicação dos observatórios locais para desenvolvimentos, né? E também vamos evoluir aí na questão de um planejamento para as redes sociais, criando posts, como o Leonardo falou, precisamos sensibilizar a população e futuros voluntários e mantenedores. Aqui alguns materiais que foram criados, né? Nosso Insta está bem organizadinho agora, enfim, nosso site também saiu, está tudo lá, só seguir nas redes. Na parte de TI, né, foi o suporte interno, na parte de questão de tecnologia, estão implantando uma implantação de 5S digital no notebook, Google Drive e OneDrive do USB, para que a gente tenha tudo isso devidamente armazenado e sem impactar a questão aí também, que nós estamos nos adequando à LGPD e tudo mais. Então, temos um trabalho a realizar ainda em 2022 em relação a esses processos.
Aqui um pouquinho, né, não dá para citar todo mundo, mas deixar aqui na tela alguns segundos, são entidades que acreditam na nossa causa e que, em situações que nós precisamos, nós nos recorremos ao DESC, nós nos recorremos ao CREA, nós pedimos ajuda à OAB, nós temos vários voluntários que são da OAB, do CRA, CRC, enfim, nós temos várias entidades aqui que nos dão suporte e acreditam na nossa causa. Aqui mais um pouquinho, rede de controle de gestão pública, uma rede muito interessante que nós atuamos como signatários também e temos feito um trabalho em conjunto, que está lá Ministério Público, CGE e todas as outras entidades do Estado, né, que compõem. E aqui quem investe na causa, o Léo já antecipou lá atrás, mas aqui só para reforçar, e as grandes empresas que nós conquistamos, a Irani, a Farbem, muito importante a presença deles, ao SESC, que tem acreditado bastante, o Grande Oriente de Santa Catarina, e o CIESC e o CIE, que nos dá aí a questão dos nossos mantenedores. E os demais, que eu não citei aqui, são pequenos mantenedores que, mesmo pequenos, conseguem nos apoiar nesse processo. Bem, fiz uma apresentação aqui bem sucinta e bem direcionada, de forma a... Esse material será disponibilizado depois no nosso site também, tá? Então, deixa eu fechar aqui também já para sair da apresentação. Cadê aqui? Acho que encerrou, né? Pediria agora que todos abrissem as câmeras aqui, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta em relação ao que foi apresentado, aí já vamos fazer o registro oficial aqui da presença de todos. É um trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo, nós precisamos, todos os observatórios estadual e municipais de voluntários. Sem a presença das pessoas, as coisas não vão acontecer, tá? O Léo comentou, o fardo está pesado, né? O fardo está bem pesado para nós que estamos aqui na diretoria e tudo mais, então precisamos da presença de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Eu deixo a palavra aberta. Terezinha, algum questionamento no chat, alguma coisa? Não? Não, só teve um parabéns pela apresentação lá do... Ah, perfeito, do Branchini. Branchini, mas não... Branchini, perfeito. Mas já saiu da sala também. Perfeito, então, gente, registramos aqui, então, a apresentação, a finalização. Agradeço a presença do Léo aí, do nosso VP. Terezinha, obrigado pelo suporte, e a todos que acompanharam. A Deise também, que não está aqui agora nesse momento, mas que fez todo o back-office aí, para que a apresentação ficasse em dia e todo o trabalho. Obrigado, gente, boa noite a todos. Encerramos por aqui. Boa noite e parabéns pela condução também, presidente Chu aí. Tem feito um trabalho bem árduo aí, mas obrigado pela sua dedicação à causa aí, tem sido exemplar. Obrigado, Léo. Um abraço a todos. Parabéns mesmo. Parabéns, Chu. Parabéns também, Léo. Obrigado a todos. Noite, então. Obrigado aqui, registrar um agradecimento aqui ao Wilson de Jaraguá. Obrigado ao Wilson que sempre está presente com a gente, aí presidente do Observatório de Jaraguá do Sul, e aos demais presidentes que estiveram. Tá Seu Nilton, vice-presidente do Observatório de Joinville. Obrigado a todos aí pela presença. E é isso aí, gente. Nosso trabalho de voluntário é isso, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai conquistando espaço. Exatamente. Um abraço a todos. Pessoal, boa noite. Abraço. Boa noite. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Amar. Tchau. Boa noite.